Os segredos dos nossos tempos estão codificados nos jogos que jogamos. E os jogos dizem muito sobre o período em que são criados. Os videojogos são uma forma de arte expressiva e representativa. Uma forma de arte que nasceu numa era onde o medo reinava. Ninguém pode prever exatamente que custos ou baixas advirão daí. Não é bom que algo como a tecnologia da Guerra Fria, que está associada ao confronto, tenha dado origem a uma forma de confronto realmente agradável? Os videojogos vão conduzir-nos até ao futuro de olhos bem abertos. É uma forma de arte extremamente complexa e poderosa. E o melhor ainda está para vir. Não é estranho que tudo isto tenha começado com o premir de um botão? Videojogos. O polegar. Os videojogos são o futuro do entretenimento. Uma indústria multimilionária que colocou o mundo inteiro sob o seu domínio digital. Os videojogos não são apenas uma forma de arte, também são cultura. Implicam criatividade. Em muitos sentidos, são uma estrutura muito mais complexa do que um bom filme. Os processadores de hoje são fantásticos e extremamente rápidos. As placas gráficas tornam os jogos envolventes. Os ecrãs são maiores. Temos a sensação de que estamos realmente lá. Atenção, vídeo. Hoje em dia, produzir um videojogo é como produzir um filme. E ação. Envolve mais de 100 pessoas e custos de 10 milhões de dólares. Para, espera, recua. Desde o seu aparecimento, os videojogos sempre foram um reflexo dos tempos. O papel dos videojogos na nossa vida é puramente entreter. Entretêm-nos com uma perspectiva sobre a nossa existência e competem com outras formas de lazer, como o cinema, a televisão ou até a leitura. No mundo atual, manter-se ligado ao que se passa à nossa volta é fundamental. E hoje em dia, premir um botão não é um gesto reservado aos videojogos, é algo que faz parte do dia-a-dia do século XXI. No entanto, há apenas 50 anos havia um botão em particular do qual os cidadãos do mundo queriam distância, o botão vermelho. Nos anos 50, quando as pessoas pensavam em imprimir um botão, não o associavam aos videojogos, mas sim às bombas nucleares e ao fim do mundo. 0. Eu morava perto da base da Força Aérea de Hill. Na altura julgávamos que iríamos ser um dos grandes alvos. Havia muito medo na Rússia. Tínhamos cursos especiais nas escolas e nas faculdades sobre o que apelidavam de defesa civil. Sobre como deveríamos agir na eventualidade de um ataque com armas de destruição em massa. A Guerra Fria evidencia-se com 5 milhões de soldados do Exército Vermelho e 2 milhões de tropas norte-americanas. As nações estavam à beira de uma guerra fria e os primeiros computadores surgiram em resposta ao nosso medo coletivo. Ninguém pode prever exatamente que rumo tomarão os acontecimentos, nem os custos ou baixas que daí advirão. A Guerra Fria foi um conflito diplomático prolongado no tempo entre o mundo comunista e o mundo livre. Chamavam-lhe Guerra Fria, pois nunca escalou realmente para um conflito aberto. O presidente Kennedy ordenou um bloqueio comercial a Cuba e exigiu que a Rússia acabasse com a ameaça à paz. A Guerra Fria foi basicamente um confronto de simulações. Os jogos são uma tecnologia baseada em simulações. Utilizamos-los para recriar processos do mundo real, para prever resultados. E em certa medida era exatamente isso que estava a acontecer em Washington e Moscovo. Era como uma versão do jogo Battleship a nível mundial. Para proteger o futuro da América, as técnicas de defesa de amanhã tiveram de ser descobertas hoje. Para começar, a Guerra Fria não passou de uma simulação. Não há uma guerra para estudar, existem apenas eventuais guerras futuras, o medo que estas venham a ocorrer e os seus possíveis desfechos. Enquanto as sirenes soam os seus alertas, centenas de milhares de nova-iorquinos... Estas simulações virtuais e os computadores do início da Guerra Fria refletiam os nossos medos, mas não os podiam aplacar. Os jogadores não podiam controlar os mísseis.
As pessoas gostam de mundos com desfechos previsíveis ou pelo menos controláveis. Gostam de ter a percepção de que, se possuírem as aptidões necessárias, poderão controlar a situação. Isso proporciona-lhes um sentimento de satisfação, pois o mundo real é por vezes bastante incontrolável e um pouco desencorajador. O primeiro jogo de computador baseado na tecnologia da Guerra Fria não tardaria a surgir e o mundo, simulado ou não, nunca mais seria o mesmo. Faltam 40 segundos. Tem cuidado, há tanques mesmo à nossa frente. Nos anos 50, a Guerra Fria tinha dado aso ao desenvolvimento de computadores vocacionados para a simulação de combates e lançamento de mísseis. Isto é parte de um ataque militar aos Estados Unidos. Com o intensificar dos ensaios para a guerra, um jovem físico que trabalhava num laboratório nuclear alterou para sempre a forma como o mundo encarava o premir do botão. Em 1958, William Willie Higginbotham, que trabalhara na primeira bomba atómica, transformou duas linhas rudimentares e uma bola saltitante na primeira experiência de entretenimento interativo num computador, o Tennis for Two, ténis para dois. Todos os fins de semana faziam campeonatos para ver quem é que tinha a ideia mais inovadora. E o Willie Higginbotham lembrou-se de utilizar um osciloscópio para criar um jogo de ténis. Foi uma maneira de expressar uma certa rebeldia juvenil enquanto trabalhava em projetos militares. O facto de pegar na peça de equipamento mais cara que existia na altura e de a utilizar para outro fim, neste caso, para jogar. Subitamente, os computadores passaram a ter outra utilidade para além da militar. No entanto, com o evoluir da guerra, os jogos e os jogadores também evoluíram. Laika, a primeira viajante espacial, estava pronta para o lançamento e aqui a temos. Lembro-me do alvoroço que se gerou por causa do lançamento de cães no espaço. Até me recordo os nomes deles, Bilka, Strika, e não me lembro dos outros. Pouco depois do voo da Laika, a Rússia inicia o programa de lançamento do primeiro homem no espaço. O mesmo centrifugador utilizado com a Laika foi adaptado a experiências com humanos. O voo de Gagarin foi decididamente um grande acontecimento em 1961. O Major Yuri Alexeyevich Gagarin foi lançado em órbita à volta da Terra. Yuri Gagarin tinha dado os primeiros passos no espaço para a União Soviética, mas os Estados Unidos não tardaram a seguir no seu encalço. Decidimos ir até à Lua e fazer outras coisas nesta década, não porque sejam fáceis, mas precisamente por serem difíceis. A Guerra Fria tornara-se numa corrida ao espaço. Influenciaram profundamente Steve Russell, programador do MIT, que levaria os jogos de vídeo a uma nova era. A corrida ao espaço era o assunto mais noticiado do momento. Era difícil passar ao lado de acontecimentos como o lançamento e a explosão de foguetões. Além disso, eu tinha acabado de ler uma coleção do Doc Smith, intitulada Lensman, que consistia numa série de histórias de ficção científica cujos heróis viajavam pela galáxia a inventar novas tecnologias enquanto eram perseguidos pelas forças do mal. Antes de poder combater as forças do mal, Steve Slug Russell teve de dominar o volumoso computador PDP-1 do campus. Isto é um PDP-1, o primeiro computador com que tomei contacto. Tal como um PC moderno, pode ligar-se premindo apenas um botão. Na altura era considerado pequeno, tinha o tamanho de um frigorífico. Custava $120.000 e executava tarefas simples como dactilografar ou servir como calculadora. Os programas eram considerados caros, por isso pode dizer-se que era uma máquina de escrever e uma calculadora caras. Não mostrava nada de espetacular, era tão pouco entusiasmante que eles pensaram, não pode ser, havemos de conseguir fazer algo mais interessante com este PDP. Eventualmente descobrimos que poderíamos colocar ali duas naves espaciais a dispararem uma contra a outra. Mas claro que isso era um pouco aborrecido, então pensámos, será que podemos fazer explodir qualquer coisa? Sim, podíamos. O Tennis for Two era uma distração ligeira em relação à Guerra Fria. Em contrapartida, o jogo de Steve Slug Russell era uma expressão direta da corrida ao espaço e do receio universal de uma guerra espacial. O jogo foi um produto direto do seu tempo. Refletia aquele sentimento de paranoia em relação aos soviéticos, aquele receio de que os comunistas nos derrotassem. Mexeu diretamente com a consciência coletiva da sociedade, com o receio que todos sentiam. Será que vamos entrar em guerra? Era realmente extraordinário e muito mais à
frente do seu tempo e influenciou-me profundamente. Foi o jogo mais popular durante alguns anos, até porque era o único que existia. O código-fonte do jogo foi passado de programador para programador e todas as instituições que possuíam um computador PDP-1 tinham inevitavelmente uma versão do Space War. Tornou-se um programa de fonte aberta e fornecemos cópias das fontes a quem quer que os procurasse ou quisesse. Estamos a falar de jovens na casa dos 20 anos que faziam parte de um grupo que hoje é visto como a primeira geração de hackers. Não foi tanto uma questão de rebeldia, mas sobretudo de exploração. Havia tantas coisas novas para fazer e para ver. Era uma espécie de jogo de Lego novo e brilhante com muitas peças novas e diferentes. E dava para construir coisas. Uma das coisas que Steve Russell construiu foi a base do que se tornaria a parte mais importante de qualquer experiência com videojogos, o joystick. Os comandos limitavam-se aos botões da consola, até que alguns dos rapazes, que eram aficionados de comboios elétricos de brincar, fizeram uma caixa de comandos a partir de peças de telefone. Steve Russell foi igualmente o primeiro programador a colocar destruição no ecrã. Como eu por vezes digo, fui eu que lancei a praga dos videojogos no mundo. Com os conflitos da Guerra Fria na Coreia, em Berlim e depois no Vietnã, os anos 60 ameaçavam lançar o mundo no caos. A televisão estava lá para documentar o rufar dos tambores de guerra, mas não havia forma de mudar o que passava no ecrã. As nossas televisões traziam-nos cenas de imenso desespero. Transmitiam imagens de explosões de napalm, de rapariguinhas vietnamitas a fugirem de bombas. As nossas televisões eram máquinas de sofrimento. Máquinas de sofrimento não passíveis de serem ajustadas. Muitas universidades reagem à atitude de Nixon com a exigência da retirada dos Estados Unidos do Sudeste Asiático. Naquela altura, nos anos 70, a televisão era um meio de comunicação muito frio e passivo. Nixon parece envolver-se cada vez mais. É como o acender de um rastilho gigante. A televisão era um veículo estático de más notícias que um homem com uma ideia iria mudar para sempre. Um videojogo transformou a televisão num meio interativo. Agora era possível controlar o que estava no ecrã. Ralph Baer, que é largamente considerado o Thomas Edison dos videojogos, criou a primeira consola doméstica, a Magnavox Odyssey. A grande diferença entre o que eu fiz e o que os outros fizeram foi que eu tive em consideração que existiam 40 milhões de aparelhos de televisão que não nos permitiam mais do que sintonizar 1, 2 ou 3 canais locais. A companhia Magnavox concebeu um simulador eletrónico de jogos que vai transformar o televisor familiar num meio de divertimento. Era simplesmente inacreditável. Videojogos em nossa casa, no nosso televisor. O mundo está louco. Aquilo era o futuro. Roda o botão e a minha raqueta move-se da esquerda para a direita. Antes de mudar a imagem da televisão, Baer vivera a realidade da guerra. Baer tinha fugido da Alemanha nazi com a família antes do Holocausto e posteriormente foi recrutado pelo exército norte-americano para combater na Segunda Guerra Mundial. A sua transferência para a Normandia, em França, na qualidade de interrogador e onde contactou de perto com os instrumentos da guerra, marcá-lo-ia profundamente e influenciaria sobremaneira a história dos videojogos. Como vim a constatar, havia armas por todo o lado, a maioria trazida pelos britânicos regressados do norte de África. Para onde quer que olhássemos, víamos armas, e eu acabei por me deixar envolver nesse mundo. As armas tinham história, exerciam um certo fascínio. Eram instrumentos mecânicos. Regressei da guerra com 18 toneladas de armas ligeiras, armas de mão estrangeiras. No entanto, Baer tinha adquirido mais do que uma coleção de museu. Para lidar psicologicamente com a guerra, despertar a sua paixão inata pela interação com a tecnologia, uma capacidade que o levaria a ingressar na Sanders Associates em 1958. Na altura, a eletrónica estava vocacionada para fins defensivos e o Ralph Baer era um jovem engenheiro com background em tecnologia ligado à televisão. Baer foi contratado para desenvolver tecnologia militar durante a Guerra Fria, porém não tardou a lançar-se no projeto da Caixa Castanha, o protótipo da primeira consola de jogos doméstica, a Magnavox Odyssey.
Desenvolvemos aquilo que apelidamos de caixa multifunções. A caixa continha 7 jogos diferentes e muitas outras coisas. Permitia ligar muitos acessórios diferentes e produzimos um jogo fascinante que sobreviveu. Ainda hoje podemos jogá-lo e divertimos-nos, apesar de não ser mais do que simbologia muito rudimentar no ecrã. Queres marcar, Bill? Claro. Então vamos lá, olha, 1-0. Vou jogar um jogo conservador. Malditos botões, vamos lá. Vou fazer uma jogada por tabela. Ralph Baer tinha alterado para sempre a forma como o mundo encarava a televisão, mas tal como acontecera com os pioneiros que o tinham precedido, todos os jogos e divertimentos foram financiados com dólares americanos. Quando se tem um trabalho muito sério e técnico, procura-se um pouco de divertimento no emprego. E foi assim que os videojogos nasceram. Alguém a brincar com um osciloscópio descobriu como criar o Tennis for Two. No caso de Ralph Baer em especial, creio que o facto de trabalhar numa área muito séria fez com que ocasionalmente sentisse necessidade de se descontrair e tirar algum prazer de toda aquela tecnologia em vez de a utilizar apenas como instrumento de destruição. O setor dos videojogos sempre esteve intimamente ligado ao exército, tal como qualquer outro setor tecnológico. Foram os militares que, durante a Segunda Guerra Mundial, conduziram investigações recorrendo aos computadores para calcular a trajetória de mísseis, por exemplo. Daí que os videojogos tenham estado muito ligados ao campo militar. Entendido. Avançar, fogo. No final da década de 60 e início da década de 70, o movimento de contracultura deu origem a uma nova estirpe de promotores de videojogos, e Nolan Bushnell, fundador da Atari, foi um dos primeiros. Estávamos na era do aquário. Íamos construir uma nova ordem mundial que seria baseada no amor, na harmonia e nesse género de coisas. E isso estava muito presente na ética da Atari nos primeiros tempos. Tinha que ver com o facto de sermos jovens e também fazia parte da cultura daquela época correr riscos. Havia o sentimento que podíamos estar mortos no dia seguinte. Sentíamos que tínhamos de viver a vida ao máximo, não devíamos arriscar as coisas, por isso no espírito desta cultura decidimos arriscar. Quando se discute quem terá sido o criador dos videojogos, há controvérsia. Relativamente à criação da indústria dos videojogos, todos concordam que foi Nolan Bushnell. Foi ele o primeiro a perceber-se de que podia fazer muito dinheiro com os videojogos. Nenhuma companhia vos oferece tantos cartuchos de videojogos como a Atari. Bushnell contratou o antigo colega Al Alcorn para programar o primeiro jogo de arcade. O primeiro projeto que ele me atribuiu foi a concepção de um jogo simples de ping-pong, com uma bola a mover-se e o resultado em cima. Disse-me que tinha um contrato com a General Electric, mas na realidade não tinha. Estava apenas a incentivá-lo. Senti que ele tinha de pensar que não se tratava apenas de um exercício de estágio. O incentivo compensou e o protótipo do Pong ficou pronto. Quando consegui que o jogo funcionasse bastante bem, o Nolan disse-me que tinha que ter som. Queria o som de uma multidão a dar vivas. E houve outra pessoa que disse que queria assobios e apupos também, quando o jogador perdesse. Eu não tinha ideia nenhuma de como é que aquilo se fazia. Já tinha ultrapassado largamente o orçamento e assim como o jogo estava, já tinha demasiados chips. Por isso comecei simplesmente a sondar o circuito com um amplificador de som e acabei por descobrir alguns tons mais ou menos parecidos e integrei-os no jogo. Precisei de menos de metade de um chip para isso. No fim disse ao Nolan, já está. Ele conseguiu pôr o jogo a trabalhar em 3 dias. Confesso que fiquei estupefacto. Ele é realmente bom. Depois introduzimos uma pequena alteração. Quando a bola batia em diferentes segmentos da raquete, o ângulo subia. E de repente passámos de um jogo repetitivo para um jogo divertidíssimo. Essa pequena alteração fez toda a diferença. Foi como mudá-lo da noite para o dia, da água para o vinho. Foi com o lançamento do Pong pela Atari em 1972 que nasceu a indústria dos videojogos.
O Pong foi o início de tudo. Foi o primeiro jogo que as pessoas puderam jogar sem ser num laboratório qualquer, a algures. Escrevi as instruções do Pong, que consistiam especialmente em passo 1, inserir a moeda, passo 2, a bola será automaticamente servida, passo 3, quando menos falhar a bola, melhor será o resultado. E não era necessário saber mais nada, era um jogo muito fácil de jogar. Todos os que assistiram ao aparecimento do Pong recordam o primeiro momento em que o jogaram, tal como as pessoas se recordam do assassinato do Kennedy, porque tínhamos o poder do pixel. Esta noite não vejo a televisão, jogo com ela. Eu praticamente cresci num pub em Liverpool, na Inglaterra. Um dia o meu pai chegou com um aparelho enorme que foi carregado por 2 homens até ao bar. Era mais ou menos deste tamanho. É claro que era o Pong, o antecessor de praticamente todos os videojogos. A outra particularidade estranha do Pong é que era um jogo para 2 pessoas. Eram precisos 2 jogadores. Não era realmente possível jogá-lo sozinho. O Pong era um jogo para competir com os amigos. Era uma nova forma de podermos derrotar os outros e provarmos que éramos os melhores. Foi precisamente no início do movimento de emancipação das mulheres. As mulheres e todas as minorias têm de erguer a voz em uníssono e dizer basta. Talvez os homens não estejam preparados, mas a revolução está aí. As mulheres da América estão em marcha mais no oeste do que em qualquer outro lugar. Era perfeitamente aceitável para uma mulher recém-emancipada entrar num bar e dizer: alguém quer jogar Pong? Eu pago. As mulheres têm melhor coordenação ao nível dos músculos pequenos do que os homens. Por isso, regra geral, eram melhores a jogar Pong do que eles. Em muitos casos, foi a primeira vez que, em igualdade de circunstâncias, as mulheres conseguiram vencer homens jovens. Na verdade, havia algumas que andavam pelos bares a desafiar jogadores e a ganhar dinheiro. Creio que o Pong surgiu numa altura em que os Estados Unidos tinham acabado de atravessar um período muito sério na sua história. Não me refiro apenas à Guerra do Vietnã, mas também aos movimentos dos direitos civis e outras situações. Olhando para trás, os anos 70 foram aparentemente mais frívolos do que os 60, que foram uma década muito intensa. Foram apenas sintomáticos de uma tendência das pessoas para se voltarem para os lares e se envolverem em atividades sociais depois de um período de alguma seriedade e exasperação. Julgo que esta é a melhor forma de encararmos as coisas. Mesmo que o mundo fosse perfeito, haveria sempre necessidade de entretenimento. O entretenimento está no centro de tudo. É algo instintivo. Todas as espécies jogam para aprender. Os macacos jogam, os mamíferos jogam, as crianças jogam. O jogo e a aprendizagem estão indissoluvelmente ligados. Higginbotham, Russell, Baer, Bushnell. Estes pioneiros, conscientemente ou não, canalizaram os nossos medos coletivos nas suas criações virtuais. Era óbvio que o mundo estava atento e os videojogos eram a perfeita arma de distração em massa por todo o mundo. Os primeiros videojogos do mundo ocidental foram subprodutos da Guerra Fria, mas no Japão, os primeiros jogos surgiram na sequência de um conflito muito mais direto, a Segunda Guerra Mundial. As bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki tinham devastado o país, mas as forças aliadas trabalharam em conjunto com o Japão para o reconstruir. A tecnologia emergiu rapidamente e foi decisiva no sucesso do Japão. O governo fez um enorme esforço para direcionar a educação para a tecnologia. Durante aquele período, os jovens japoneses eram fortemente letrados a nível tecnológico. O Japão encontrou o seu nicho na eletrónica. Descobriu o que é que o resto do mundo estava a fazer nesse campo e começou a produzir em massa, tornando os equipamentos mais baratos. Mas as feridas antigas ainda não tinham sarado. Se olharmos para a cultura japonesa do pós-guerra mundial, vemos claramente refletida a experiência da bomba atómica em muitas das obras. Godzilla, o rei dos monstros, a rondar a Terra, arrasando tudo à sua passagem. Foi neste período que surgiram os filmes do Godzilla e de outros monstros gigantescos feitos de borracha. Se combinarmos o conteúdo cultural do Godzilla com o poder tecnológico dos computadores, temos algo muito semelhante ao fascínio gerado pelos videojogos. O Japão estava na vanguarda da indústria eletrónica, mas em 1978 Tomohiro Nishikado colocou o país na linha da frente da indústria dos videojogos com uma vaga interminável de invasores digitais, os Space Invaders.
Inicialmente pensei em colocar seres humanos como invasores, mas essa ideia foi criticada como sendo desumana. Então optei por colocar extraterrestres como invasores. Pensei que matar monstros não seria um problema. Creio que quando olhamos para o Space Invaders não é difícil estabelecer um paralelo entre os extraterrestres no céu e os aviões a sobrevoarem o Japão. Temos ali claramente a ideia de armas de destruição em massa a serem lançadas do ar. O que é interessante no Space Invaders é o facto de ser um dos primeiros cenários de fantasia. Quando jogamos, sentimos realmente a invasão. Naquele momento, estamos a ser invadidos por extraterrestres e somos a linha da frente de segurança da humanidade. O Space Invaders fez despertar algo na psique japonesa. Milhões de adolescentes começaram a jogá-lo ao ponto de desencadearem uma escassez de moedas de 100 ienes no Japão. O jogo alcançou um êxito no Japão que só é realmente possível naquele país. Os videojogos eram uma novidade. Eram algo diferente, algo que motivava os jovens a saírem de casa e a experimentarem. No Japão isso era particularmente importante, pois as casas são muito mais pequenas do que as nossas. Por isso lá os jovens encaram as saídas de uma forma muito diferente. Inspirámo-nos no bater do coração humano para criar um dos efeitos sonoros do jogo, o tom grave do ribombar no solo quando as naves se aproximavam. Hoje em dia temos a capacidade de criar sons melhores, mas naquela altura dispunhamos apenas de meios e equipamento técnico muito limitados, e foi o melhor que fizemos. No entanto, creio que nos aproximamos o suficiente da realidade. Em termos sonoros, o Space Invaders assenta basicamente em apenas 4 notas. Mas o que os criadores fizeram foi jogar com o ritmo. À medida que os invasores se aproximavam, a música começava a acelerar cada vez mais, ao ponto de nos fazer entrar um pouco em pânico enquanto jogávamos. Para lucrarem com a febre, os lojistas desfizeram-se de toda a sua mercadoria e montaram máquinas de Space Invaders da noite para o dia. A invasão dos Space Invaders começou a evidenciar um fosso entre gerações na cultura japonesa. Muitas mães proibiam os filhos de jogar. Tornou-se uma questão social, já que alguns adolescentes começavam a roubar dinheiro ou a fabricar moedas falsas para poderem jogar nas máquinas de jogos. Foi considerado um grave problema ao nível da educação das crianças. Creio que o que aconteceu com o lançamento do Space Invaders foi que pela primeira vez a tecnologia criou um enorme fosso entre gerações. A geração mais velha, que pensava que dominava tudo o que se passava à sua volta, pois tinha profundo conhecimento da indústria automóvel, da televisão, etc., viu-se subitamente ficar para trás. Não compreendiam porque é que aquele jogo idiota era tão popular. Os jovens de todo o país estão a ser arrebatados pelos videojogos. Nos Estados Unidos começaram a ser publicadas leis que proibiam a permanência de mais de um certo número de adolescentes ao mesmo tempo em lojas de conveniência ou salas de jogos. Um dos aspectos mais tristes daqueles jogos é que todos acabavam inevitavelmente com a derrota do jogador. Creio que na altura não tínhamos consciência disso, mas pergunto-me se não terá sido um reflexo daquela paranoia da Guerra Fria, de que no final de contas a guerra é apenas um jogo derrotista. Perdemos sempre. O Space Invaders era a expressão digital de uma era mais negra, mas o Japão sempre tivera um fraco por personagens amorosas, como o Pac-Man. Era um jogo fascinante pelo seu colorido. O Pac-Man é o exemplo perfeito do estranho mundo dos japoneses. Os personagens dos videojogos são realmente adoráveis, embora no mundo ocidental não os considerem adoráveis, mas sim infantis. É uma cultura com uma perspectiva diferente do que é adorável. E podemos constatar isso na segunda metade do século XX. É o reflexo do poder de consumo das adolescentes japonesas. Toru Iwatani era um jovem programador que trabalhava para a companhia japonesa de jogos Namco, antes de criar a primeira superestrela da história dos videojogos. O Pac-Man foi lançado em 1980.
Na altura, quando estávamos a desenvolvê-lo, os jogos de arcade estavam envoltos numa atmosfera de agressividade, dado que só existiam jogos violentos, tais como aqueles que envolviam tiros. Era um domínio totalmente masculino, mas a minha intenção era trazer as raparigas e os casais para aquele mundo. Por isso escolhi as adolescentes como o meu público-alvo. Pensámos em vários temas, desde a moda aos rapazes. Mas como as raparigas comem sempre sobremesa após as refeições, aconteça o que acontecer, decidimos optar pelo tema da comida. Na altura estávamos a almoçar e eu tinha pedido uma pizza redonda. Tirei uma fatia e pronto, estava ali o Pac-Man. E decidimos avançar com essa ideia. O aspecto mais importante do Pac-Man é que foi o primeiro personagem na história dos videojogos. Foi um salto muito importante para a indústria. Os criadores começaram a abrir novas portas, a criar novos personagens, novas figuras com as quais os jogadores pudessem identificar-se. Foi uma grande mudança. Enquanto que muitos dos jogos anteriores se baseavam em invasores, ações e tiros, o Pac-Man fazia algo completamente diferente. A ação centrava-se toda em comer. É o melhor exemplo de como algo simples e pequeno se pode transformar numa coisa tão gigantesca que ninguém consegue detê-la. Fabricantes como a Bally quase não conseguiram responder às encomendas. Todos os bares, restaurantes e cafés dos Estados Unidos pareciam querer uma máquina. É o jogo que mais ficou na memória. É provavelmente o jogo mais adorado e em relação ao qual as pessoas sentem mais nostalgia. É difícil encontrar alguém na casa dos 30 ou até dos 40 que não tenha jogado Pac-Man. Toda a gente joga. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras. Parece que o Pac-Man tomou conta das nossas vidas. O Pac-Man marcou realmente o início do merchandising. Algo que fora concebido para um jogo deu origem a produtos muito diversos, desde música, a peluches, a bonecos de borracha. Deu igualmente origem a desenhos animados, uma personagem só com pernas que fazia todo o tipo de coisas. E posteriormente surgiu a Sra. Pac-Man. O Pac-Man é adorado e bem aceito há tantos anos que as vendas nunca chegaram realmente a decair. Passados 25 anos, o Pac-Man continua cá. Tem tido uma vida espantosamente longa. No início dos anos 80, tornara-se evidente que os videojogos e as formas de vida pixelizadas que criavam tinham vindo para ficar. Creio que os videojogos são uma forma de arte expressiva e representativa. Julgo que representam as nossas crenças, as atitudes, as questões principais com as quais nos debatemos num determinado período de tempo. E creio que se tornarão doutrinas sociais ricas. O desafio está em saber interpretá-los. Porque, ao contrário dos filmes em que o realizador faz passar uma mensagem unificada, os videojogos estão sujeitos a alterações dependendo das escolhas do jogador. Um novo mundo estava a emergir e não estava apenas a influenciar os jogadores, estava igualmente a influenciar os criadores. A Atari foi a epítome das companhias de Silicon Valley da década de 70. Tínhamos definido um modo de estar em que não usávamos fato nem gravata, apesar de estarmos a realizar um trabalho sério, a ganhar dinheiro. Simplesmente tínhamos uma abordagem menos regimental e tratávamos os nossos colaboradores muito bem, pois tínhamos a noção de que eram o nosso património. Não nos importava a que horas é que eles chegavam ao trabalho. Se quisessem chegar ao meio-dia e sair à meia-noite, tudo bem. Era uma verdadeira meritocracia, ou seja, valorizávamos o mérito. Se quiserem ter êxito, o mais importante que têm de fazer é mostrar trabalho. No entanto, esta foi igualmente uma época de grandes negócios e de muito dinheiro, e a Atari seguiu a tendência quando Bushnell vendeu a empresa à Warner Communications. A decisão de vender foi tão motivada pelo cansaço como por qualquer outra coisa. Durante algum tempo vivemos um período de encantamento, mas com o progredir das coisas, a administração passou a olhar com algum desconforto para o nosso estilo de gestão e para a forma como nos divertíamos a ganhar dinheiro. No entanto, mesmo sob a nova administração, o fundo intelectual da Atari continuou a fazer avançar a tecnologia e começou a trabalhar na sua primeira consola doméstica, a Atari VCS.
Com o Pong tínhamos feito um chip dedicado. Aquele chip só permitia jogar Pong. Para fabricar outro jogo tínhamos que produzir um chip completamente novo. Ora, a produção de cada novo chip envolvia um esforço técnico de cerca de 9 meses. Por isso incumbimos o nosso grupo de pesquisa de Grass Valley a criar em 3 meses o protótipo que viria a ser a VCS. A VCS foi lançada com o nome de Atari 2600 e após ter comprado a licença do Space Invaders à Taito em 1980, voou para o topo da lista de presentes de Natal das crianças. Com a Atari foi como trazer a máquina de jogos para casa. Recebia pelo Natal, sentei-me em frente da consola e joguei tanto que a namorada do meu pai teve de vir lembrar-me que já tinham passado os 2 dias e eu tinha que tomar banho. A Atari teve um lucro de até $100 milhões com cada um dos seus títulos, mas o seu novo ambiente empresarial estava lentamente a esmagar os alicerces criativos sobre os quais a empresa havia sido fundada. Gerou-se um clima de desentendimento entre os administradores da Atari e os programadores, sobretudo depois da empresa ter sido comprada pela Warner. O problema é que os programadores recebiam 16 a 20 mil dólares por ano e eram eles quem desenvolviam os jogos. À medida que existia mais lucro, os programadores queriam ser reconhecidos pelo seu trabalho. Eles tinham receio de dar poder às pessoas. Eu acredito que todos merecemos que o nosso valor seja reconhecido no mercado. Tinha-se criado uma verdadeira hierarquia na Atari, que era precisamente aquilo que tínhamos tentado evitar a todo o custo antes. Pouco tempo depois, 4 dos elementos da nossa equipa demitiram-se e fundaram uma nova empresa chamada Activision. Começaram a vender os seus próprios jogos, que eram bastante bons. Foi o início do fim do monopólio que a Atari tinha sobre o mercado. Tornei-me insuportável para a administração da Warner porque comecei a chamá-los de idiotas. O que não é aconselhável chamar a tipos engravatados de Nova York. A situação culminou com uma reunião da administração no outono e em janeiro fui despedido. A vida de Bushnell melhorou, pelo menos a nível financeiro, por causa dos videojogos, mas foi afastado da indústria que ajudou a criar. A Atari acreditava que ser o maior peixe no mar capitalista iria permitir-lhe manter as receitas. Tal como acontecera nos anos 80, acreditavam que os lucros nunca iriam terminar. O êxito da Atari surgiu de forma tão fácil para os patrões da empresa que eles consideraram que já não era necessário terem cuidado nem continuarem a usar a inteligência. A Atari perdeu. Quando se transforma a criatividade em marketing apenas, as coisas tornam-se perigosas porque a pessoa acaba por se entediar. O jogo de que se fala é uma versão do ET produzida em 83. Foi tão má que o Al Alcorn, que programara o Pong e trabalhava para a Atari, chorou quando a viu. O presidente da Warner fez um acordo com o Spielberg em que lhe pagou uma fortuna, não sei se foram $10 milhões. O jogo foi criado e a baixo custo para poder ser rapidamente lançado no mercado. As crianças acorreram às lojas para comprar o jogo e depressa se aperceberam de que o que tinham adorado no grande ecrã era horrível no pequeno ecrã. Aparentemente tínhamos produzido tantos cartuchos do jogo que era impossível vendê-los. Tínhamos de nos livrar deles de alguma maneira e os jogos acabaram num aterro. Quando a notícia veio ao público, a Atari tentou cobrir o aterro com cimento e manter a imprensa afastada. Negou tudo e disse que aqueles eram cartuchos com defeito. Bem, o defeito é que não conseguimos vendê-los. Para o final, a situação tornou-se realmente muito feia. As vendas de videojogos da Atari sofreram uma queda drástica. 1983 was the year of the Great Crash. 83 foi o ano do grande declínio. No final dos anos 70, quando falávamos com os produtores de jogos, diziam-nos que bastava atirar um jogo para o ar e esperar que o dinheiro caísse. Houve uma corrida generalizada para entrar no mercado. Muita concorrência, dezenas e dezenas de empresas. O mercado estava inundado de jogos, muitos deles maus. O público acabou por perder completamente o interesse pelo meio. Por muito bons que sejam os efeitos sonoros, neste momento Matar Marcianos tornou-se algo aborrecido. Desde 1929 que não assistíamos a um declínio tão acentuado e vertiginoso de uma indústria, vítima da saturação do mercado e da mudança nos gostos dos consumidores. No final, a falta de qualidade dos jogos da 2600 e a chegada dos jogos para computador foram demasiado. A indústria dos jogos tinha amadurecido e, como em qualquer outro negócio, aqueles que não floresciam acabam por desaparecer.
Se nós próprios não nos tornamos obsoletos, alguém acabará por fazê-lo. E foi assim que a Atari morreu de morte súbita, penosa e estridente. Mas eu sabia que para mim a empresa já tinha morrido em 81. Simplesmente só em 83 é que a Atari se apercebeu disso. Ganhei mais dinheiro a desfazer-me das ações da Warner porque me apercebi do que ia acontecer do que com a venda da empresa. Não, isso não é verdade. Mas seja como for, ganhei muito dinheiro a desfazer-me das ações deles. O jogo foi reconfigurado e escancarou-se uma porta para todos aqueles com uma queda pelos videojogos e cabeça para programar. A aventura tinha começado. Em 1983, o público norte-americano tinha desligado da tomada o mercado das consolas domésticas. Mas no outro lado do mundo político, no regime comunista da antiga URSS, Alexei Pajitnov tinha em seu poder as peças para um dos jogos mais contagiantes da história dos videojogos: o Tetris. O início dos anos 80 foi uma época muito negra porque houve uma estagnação completa a nível político. O moral estava muito em baixo. Não tínhamos esperança e as formas de entretenimento eram praticamente inexistentes. Tínhamos alguns cinemas e alguns teatros, mas basicamente a vida não estava para grandes divertimentos. Eu passava 14 horas por dia no trabalho a brincar com o computador, tal como os jovens hackers da atualidade. Em 1985, Alexei trabalhava como cientista no departamento informático da Academia Russa de Ciências. Acabei por me aperceber que não era aquilo que realmente me interessava. A minha paixão era resolver apenas charadas, enigmas e puzzles. Small riddles, diversions and puzzles. A ideia dele, que foi uma espécie de ideia matemática pura, assenta nas várias maneiras diferentes de configurar um conjunto de blocos, mas que não se limita ao encaixar os blocos fixos uns nos outros, como num puzzle a duas dimensões, mas que trabalha com blocos a caírem, ou seja, em movimento. Imaginei peças a começarem a cair. Era importante poder rodá-las porque isso é muito divertido. Podemos virá-las e colocá-las no lugar. E foi essa a ideia principal que esteve na base do Tetris. Era uma forma diferente das pessoas pensarem em tempo real. Estimulava uma parte do cérebro que as pessoas não estavam habituadas a utilizar em tempo real e em videojogos. Era uma ideia tão fantástica que não foram necessários gráficos elaborados para que o jogo vendesse. Em 1986 já tinham surgido versões do jogo para PC do outro lado da cortina de ferro. No entanto, Alexei assinara um contrato em que cedia a licença do jogo por um período de 10 anos. Seguindo o exemplo da Atari, a URSS comercializou o jogo criado por Alexei em todo o mundo. Era assim que as coisas passavam com tudo. As pessoas basicamente não tinham quaisquer direitos sobre aquilo que produziam ou faziam. Tiravam-nos tudo. Mais do que lutar pelos meus direitos, eu preferia ver o meu jogo divulgado. Vou jogar Tetris com os meus amigos. Apesar da postura soberba das grandes superpotências decorrente da Guerra Fria, o Tetris foi imediatamente acolhido em lares e escritórios de todo o mundo. Se jogarmos o suficiente, sonhamos com o Tetris. Eu fico com visão Tetris. Olho à minha volta para a paisagem e começo a ver peças que se encaixam umas nas outras. Acabamos por reconfigurar o mundo. A beleza do Tetris é que não é específico de uma cultura. O Tetris foi um êxito no mundo inteiro porque agradou em todos os países em que foi lançado. E para isso contribuiu o facto de ter sido colocado à venda com o primeiro Game Boy a ser lançado em todo o mundo. Foi como aquela canção de verão que ninguém pôde deixar de ouvir. Por um lado comprometi um pouco a parte séria da informática, mas por outro lado diverti-me tanto naquele mundo que ninguém pôde fazer nada contra isso. Into this world that nobody could stand against it. Mr. Gorbachev. Sr. Gorbachev, deita abaixo este muro. Em 1989, o Muro de Berlim caiu e alguns anos mais tarde também a União Soviética. Vivem-se momentos dramáticos aqui em Moscovo. O conflito da Guerra Fria que lançara os videojogos tinha chegado ao fim. Em 1991, Alexei mudou-se para os Estados Unidos e em 1996 os direitos do Tetris foram devolvidos ao seu criador.
Now I'm just by my own. Agora estou por minha conta. Ainda programo alguns jogos simples com os meus amigos e o resto do tempo passo a ler. Just reading books and Simplesmente divirto-me. and enjoy myself. O Tetris e os primeiros videojogos emergiram da Guerra Fria. Lançaram os alicerces de uma indústria e responderam a uma necessidade humana intemporal. Há algo nos videojogos que transcende a história e as fronteiras nacionais e que nos remete para algo fundamental. A curiosidade, a busca do prazer são valores básicos para nós enquanto seres humanos. A tecnologia muda drasticamente, mas o cérebro humano mantém-se idêntico. Por isso, algo que nos fascinou há 30 anos continua a ser interessante para nós. Os melhores jogos, ainda que antigos, perdurarão para sempre. Com o terminar da era dourada dos videojogos, uma nova era estava já em movimento, liderada por um pequeno e anafado canalizador que conduziria a indústria até ao próximo nível. Pim Pam Pum. Produção e gravação áudio.